Então é muito importante quando a gente pensa num quarto para criança que ele tenha iluminação natural em abundância, se possível, né? A gente sabe que nem sempre é possível. Não adianta ter uma rampa numa escola para chegar na sala de aula e essa rampa não ir para quadra, não dar acesso, por exemplo, à cantina. Todo o ambiente que essa criança vai circular precisa ser inclusiva. Essa criança precisa participar das atividades, mesmo que as atividades sejam adaptadas para ela. Você já parou para pensar como o ambiente pode interferir no desenvolvimento infantil? Interessante, né? É por isso que hoje estamos aqui com Amanda Siqueira, arquiteta e especialista em neurociência aplicada à arquitetura, para falar um pouquinho sobre isso com a gente, né? Afinal, o que é um ambiente saudável para as crianças se desenvolverem, crescerem, enfim. Vamos nessa. Vamos lá, Amanda, conta um pouquinho pra gente, como é que funciona, assim, da onde que veio essa sua busca, né, por esse conhecimento, entender um pouquinho mais sobre isso tudo. Oi, Eric, é um prazer estar aqui hoje com vocês, contando um pouco, falando um pouco da minha história e compartilhando conteúdo. Eu comecei a me interessar por neurociência aplicada à arquitetura quando meu filho nasceu. Meu filho nasceu prematuro e aí precisou ficar na UTI durante 13 dias. E nesse processo que eu passei ali com ele, aquele ambiente me influenciava de uma forma que eu não gostava, mas eu não sabia ainda o que era, né? Principalmente o espaço para as mães. Eu fiz parto normal, mas muitas eram cesariana, era um espaço muito desconfortável. E aí, quando fui para casa, as coisas se encaixaram, eu comecei a querer entender o que tinha acontecido ali. E aí eu descobri que nos Estados Unidos tinha a ENFA, que é a Academia de Neurociência Aplicada à Arquitetura, da qual eles faziam vários estudos para entender o quanto o ambiente influenciava no comportamento das pessoas. E no Brasil estava surgindo a NeuroArc Academy, que é a primeira academia brasileira de neurociência aplicada à arquitetura, e eu fui atrás desse estudo porque eu queria muito fazer diferente. Eu vi que eu precisava fazer arquitetura de uma forma diferente, principalmente depois que a gente tem filho, a nossa cabeça muda. A forma de ver as coisas Sim. muda, né, a gente vira uma chavinha ali. E fiz a especialização, e aí, venho estudando, porque é uma formação contínua, né, a ciência ela tá aí evoluindo a cada dia. Então hoje vim aqui compartilhar um pouco do que eu aprendi, do que eu venho aprendendo, e para falar desse universo que é tão importante, né, que é das crianças, e que é o começo da vida. Mas afinal, o que é um ambiente saudável, assim, para as crianças se desenvolverem, né? Tanto com questões relacionadas à iluminação, ventilação. Às vezes a gente não para muito para pensar na hora de fazer um quarto, só quer fazer um quarto bonitinho, enfim, pensa ali na decoração, mas às vezes não pensa muito nessa questão do desenvolvimento infantil mesmo, né? O que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai partir para esse momento, para essa fase? É engraçado que a primeira morada da criança é a barriga, a nossa barriga, né. E é um ambiente perfeito. Tem tudo ali. Quando ele sai, ele já sente um primeiro desconforto, porque ele sai dentro de um ambiente de hospital, em que tem uma luz super forte, um ar-condicionado forte, muito barulho, muito ruído. Isso já gera um primeiro desconforto, que a gente não lembra, eles também não vão lembrar, mas é fato que um primeiro desconforto está aí. Quando a gente fala do ambiente para a criança, principalmente nesses primeiros anos de vida, ele tem uma função muito estruturante, porque é a partir desse ambiente, e não é só o ambiente físico, mas é o ambiente da família, que essas relações vão ser construídas, que o desenvolvimento, tanto motor, cognitivo dele também vai ser. Então é muito importante a gente primeiro, pensar nessa questão da iluminação natural, né, que o bebê ele não nasceu sabendo fazer o ciclo circadiano, que é o nosso ciclo de sono, né, então, do momento que a gente acorda, o meio-dia que é a hora do nosso almoço, depois à tarde que Vai a gente vai anoitecendo. anoitecendo para a gente poder dormir. O bebê não nasce sabendo fazer isso, então é muito importante quando a gente pensa num quarto para criança, que ele tenha iluminação natural em abundância, se possível, né, a gente sabe que nem sempre é possível, mas uma janela boa que ele consiga e que deixe o sol entrar,
né, o sol, para que ele comece a entender que tem um processo acontecendo. Então, que ele precisa de manhã, durante o dia, é o momento da gente brincar, não é para dormir, lógico, né? Bebezinho tem as suas rotinas, mas no geral, e aí à noite sim é feito pra gente descansar, pra gente dormir, que eu acho que isso é fundamental aí para um bom desenvolvimento. Um outro fator muito importante é a questão da ventilação. Né, então que tenha uma ventilação natural, que não se use só o ar-condicionado ou o aquecedor. Lógico que tem lugares no mundo que é muito frio, que não dá para ficar com a janela aberta, ou que às vezes é muito quente, que também não dá para ficar com a janela aberta, você precisa de um outro equipamento que faça esse suporte. Mas a ventilação natural é muito importante, porque ela faz o ar circular e evita um monte de doenças respiratórias, né, evita-se contatos, então acho que isso é bem importante. Quando a gente fala também de um espaço para criança, é importante que ele seja lúdico, porque a criança ela está descobrindo o mundo, né, Então, então cores, texturas. isso, cores, texturas, que os brinquedos possam ficar ao alcance da criança também, acho que isso é bem legal, para que, vá gerando essa Essa curiosidade, curiosidade e a independência, né, que ele autonomia. autonomia, essa é a palavra, autonomia, que ele consiga ir fazendo, descobrindo as coisas sozinho, isso também é muito importante, né. Um outro ponto também que é muito legal é a questão da escolha dos materiais, porque hoje a gente tem material que absorve calor, isola calor, né, ou que solta algum tipo de pelo, né, então a gente tem que tomar cuidado também com Não isso. facilita a limpeza também, né. A Exatamente. criança nasce, a gente já corre colocar um tapete ali, porque, Aquele bem felpudo. eu cometi esse erro no primeiro filho. Não façam isso. E aí isso gera pó, que aí imagina, gera pó, você não abre a janela, aí aquilo vai começando não vai ficando um ambiente Ai, saudável. na primeira queda de mamadeira ali, foi um problema também, gente. A gente não para muito pra pensar nessas horas. Não, porque eu acho que mesmo a indústria da decoração, ela tem essa questão muito apelativa, né, e é lógico que quanto mais fofinho, mais gostoso é, mas às vezes não é saudável para o bebê que nasceu, para a criança que vai se desenvolvendo, porque aí começa quadro alérgico, então tudo tem acho que a gente tem que sempre se pautar muito nas escolhas que a gente tem. Eu acho que o mais importante também para um ambiente saudável é o contato com a natureza, o poder brincar ao ar livre, né, então sair do ambiente construído. Hoje a gente fica 80% do nosso tempo dentro de um ambiente construído. Se nós temos essa necessidade, né, acho que a pandemia veio mostrar aí o quanto a gente precisa estar em contato com a natureza, o quanto isso foi, vou falar por mim, né, reestabelecedor em vários momentos, para as crianças também. Então ter o contato com a terra, ter o contato com os animais, sempre que possível, acho que não é só quando a gente fala de ambiente, a gente fala do ambiente da casa, levar num parque, né, vamos brincar ao ar livre, vamos correr, acho que isso é fundamental para que essa criança cresça saudável e entenda também os diferentes espaços, né. Então eu tenho um espaço que eu posso fazer essa atividade, eu tenho um espaço que eu posso fazer esta atividade. Acho que a criança também um ambiente saudável é aquele ambiente que para ela também propicia segurança, né. E a gente sabe que rotina é uma coisa que dá muita segurança para a criança. Então acho que são esses os pontos. E esses pontos também são muito interessantes da gente observar quando a gente vai pensar num local para essa criança estudar. Seja, com relação ao desenvolvimento dela e também ser um ambiente inclusivo, né. Como é que tá essa questão hoje, assim, nas escolas, né, is essa crescente tem uma crescente, com a preocupação de ter esse ambiente cada vez mais inclusivo? O que que a gente está podendo, observar nesse sentido, nesses espaços? Eu falo que a inclusão hoje ela é dada, é uma coisa que a gente não pode tanto a inclusão, diversidade são caminhos que não têm volta. E nós, como arquitetos, a gente tem um papel fundamental, que é sempre levantar essa lebre em qualquer projeto que a gente for fazer.
Então, quando a gente fala em ambientes inclusivos, falando especificamente de escolas, hoje São Paulo, né, ela tem uma normativa que precisa ser cumprida em relação à acessibilidade, mas como toda norma, existem algumas brechas que você pode, enfim, tomar algumas tomadas de decisões, porque tem prédios que às vezes é muito difícil de você adaptar pela tipologia do prédio, pela época que ele foi construído. Mas o que é sempre importante a gente pensar é que a inclusão, ela precisa dar autonomia para a criança que tem essa necessidade. Então não adianta ter uma rampa numa escola para chegar na sala de aula e essa rampa não ir para quadra, não dar acesso, por exemplo, à cantina. Todo o ambiente que essa criança vai circular precisa ser inclusiva. Essa criança precisa participar das atividades, mesmo que as atividades sejam adaptadas para ela, né? Até recentemente teve um vídeo super bonito na internet em que as crianças estavam fazendo aula de educação física e tinha um menino que era cadeirante e as outras crianças fizeram com que ele participasse da brincadeira. Se eu não me engano, eles estavam jogando futebol. Então é possível, né, você pensar num ambiente que propicia a acessibilidade, e a acessibilidade é tanto para quem é cadeirante, para quem tem alguma deficiência visual, né, principalmente para quem tem uma deficiência visual, todas as marcações precisam ser muito claras dentro desse ambiente para que não cause nenhum acidente, né. As crianças e as pessoas que têm deficiência visual, eles fazem um mapeamento do ambiente na cabeça de uma forma, assim, incrível, né. Eles sabem onde tem uma quina, onde não tem, né, então isso também é outro fator, a escolha dos mobiliários. A gente precisa tomar muito cuidado com bordas retas, né? A ideia é sempre ter as bordas mais boleadas. Por quê? Porque evita acidente, evita justamente esses riscos que pessoas que têm alguma necessidade precisam. E acho que um outro fator muito importante também dos ambientes inclusivos é a questão das crianças que possuem alguma neurodivergência, né. Então como que o ambiente escolar ajuda, né. Acho que é importante, eh, que quando tenha essa necessidade de alguma criança, enfim, a escola também esteja de coração aberto e preparada para receber, porque a gente vê muito que: "Ah, tá bom, a gente é inclusivo, vem e traz". Mas aí essa criança é exposta a barulho, de uma forma muito contínua, ela tá numa sala com muita vibração, e seja vibração de som, de luz, de cor, e aí essa criança ela não vai performar, não vai dar certo, né. Por quê? Porque ela precisa de um ambiente diferente. E como é que seria esse ambiente, ideal para uma criança neurodivergente se desenvolver de forma plena e de forma inclusiva? Falando de a gente tem diversas neurodivergências, nós somos divergentes, enfim. Eh, Quando a gente fala de autismo, por exemplo, é muito importante que o ambiente ele seja com menos coisas possíveis, né, assim, um ambiente mais clean, um layout mais definido. Cores básicas também, cores Neutras. neutras, né. Uma iluminação também que não seja uma iluminação aquela branca forte, né, que a gente fala aí de 4.000 kelvins, 5.000 kelvins. O ideal é que esteja ali dos 3 para baixo, que é uma cor mais amarela, né, mais quente, um ambiente que fique um pouco mais acolhedor. Uma estratégia também que eu venho li em alguns estudos, é que você pode colocar um espelho para essas crianças, porque geralmente as crianças autistas, elas não fazem contato visual, né. E o espelho, ela começa a ver ela mesma, então de alguma forma ela tá fazendo um contato visual com ela mesma. Acho que isso é super Isso até em super casa, legal né, que em é casa. interessante. Acho que a escola, ela tem ali, enfim, um monte de aluno. Talvez, tenham que ter salas específicas para essas crianças, né, não ou de algum jeito,
Não que você tire a criança junto com as demais, mas de algum jeito você conseguir calibrar isso um pouco. Então, como que você trabalha a acústica, né, dentro de uma sala de aula, que é super importante não só para quem é neurodivergente, mas para uma criança normal. Por quê? Porque o barulho atrapalha, né? Não dá para você estudar num ambiente barulhento. Então, essas estratégias acústicas, a mesma questão da iluminação. Será que não dá para ter diferentes circuitos de iluminação em que, hora você pode trabalhar com a sala completamente acesa, dependendo do momento que essa criança tá, vamos abaixar a luz, por quê? Porque o nosso amigo está precisando. Acho que contar para as crianças, o compartilhar com as crianças também é um jeito de trazer a empatia para elas, né? E delas entenderem que o amigo tem essa necessidade especial. Porque talvez meu filho, em algum momento da vida, também precise de alguma adaptação na escola, por algum processo que ele esteja passando. Enfim, acho que ninguém está livre de alguma adaptação, né, que seja necessária fazer. E tanto isso na escola quanto na casa também acho que é bem legal. E aí uma outra neurodivergência hoje muito falada é a questão do TDAH. E aí para quem tem TDAH, é importante também que se pense num espaço em que essa pessoa, quando ela precisa de concentração, ela tem o mínimo de interferência externa possível. Então, numa escola, uma criança que tem TDAH não pode ficar perto da janela. Por quê? Porque ela vai prestar atenção, às vezes, no que está acontecendo lá fora. Então, o ideal é que ela ou talvez esteja no meio da sala, na sua casa, que ela estude voltada mais para a parede e não tanto para a janela. Enfim, acho que tem que definir ali junto com o arquiteto qual que é o melhor layout e também que ela se sinta confortável. Acho que é importante ouvir sempre as crianças. Acho que isso é muito legal. A gente ouve pouco e elas têm tanto para ensinar e têm tanto para participar, que eu acho que é muito legal. Importante também ter um layout e um espaço em que ela consiga organizar as coisas dela de forma mais clara, porque eles têm essa questão da desorganização, de achar as coisas. Então, se você tem um armário, uma mesa em que você consiga deixar suas coisas organizadas, que você sabe que seu caderno tá aqui, que seu videogame tá aqui, não sei, enfim, que Ela as suas consegue coisas ter uma maior previsibilidade ali, isso, né, e maior daquele espaço. autonomia mesmo, né, ela sente que aquele espaço é dela, e aí deixa ela mais calma. Porque essa questão da desorganização e tudo mais, deixa eles agitados, né, então eles já são agitados. Aí, todo esse processo, então como que a gente consegue também baixar isso? E acho que a gente fala de cores, né, as cores são fatores, assim, que de fato mudam o nosso Influenciam. comportamento, elas influenciam, então por isso que não ter cores vibrantes, ter cores calmas. A gente fala muito também da questão do design biofílico, né, que é esse contato de trazer a natureza para dentro do ambiente construído. Então essas cores que remetam à natureza, um verde, um tom terroso, são cores que também trazem uma calma pra gente. Acho que e a iluminação, que é um ponto muito importante, que a gente não pode nunca deixar de esquecer dela, né, e tratar ela como precisa ser tratada, porque às vezes a gente Dá sua não devida atenção. e ela para essas pessoas elas influenciam muito, para essas crianças mais ainda, né. E Amanda, você tem um trabalho super interessante com relação, como o ambiente ele influencia na cura, né. Conta um pouquinho pra gente. Eu fiz um trabalho de final de curso, falando um pouco dos ambientes de cura, baseado na pesquisa do Roger Urich, em que ele colocou alguns pacientes olhando para uma janela com verde e uns pacientes olhando para um muro. E os pacientes que olharam para a janela verde tiveram um índice de cure de alta com muito mais rapidez do que os pacientes que não estavam nesse mesmo processo.
E eu assim, achei super interessante, porque eu nunca tinha parado para pensar nesse ambiente hospitalar, como que ele era até viver este ambiente hospitalar, que de fato você tem zero contato com o mundo externo, você não sabe se tá chovendo, se tá calor, se tá frio, porque tudo é muito artificial, né? A iluminação é artificial, a ventilação é artificial. Então você perde um pouco desse controle e do ciclo circadiano que é tão importante pra gente, né? E aí, no meu trabalho de conclusão do primeiro módulo da Neurociência Aplicada à Arquitetura, eu fiz uma avaliação do ambiente no Hospital Cristo Redentor, lá em Porto Alegre, que era um ambiente para as crianças, um ambiente de descompressão para as crianças que ficavam internadas, né? Seja por um problema pequeno, às vezes, ou seja para longos tratamentos. E o ambiente, ele era muito, não vou dizer que ele era hostil, mas ele era um ambiente muito apagado, né, então ele era uma sala como essa nossa, que aqui é um estúdio, então faz todo sentido não ter janelas, ter uma qualidade acústica, esse espaço tem esse propósito. Agora, o espaço de descompressão das crianças era uma sala pintada de azul com uma televisão, e um sofazinho ali, Que não tinha enfim. contato com luz natural, ventilação Era natural, uma janelinha pequenininha que natureza. não tinha nada. E aí quando eu olhei aquilo, eu fiquei muito tocada, porque eu falei assim: "Gente, imagina para essa criança que tá no hospital, que passou aí por todo vem passando, né, e passa por toda uma quebra de rotina, então ela não vai pra escola, ela não tá na casa dela, ela não tá com os brinquedos dela, né, às vezes ela nem pode levar o brinquedo dela para o hospital, ou ela não tá com o bichinho de estimação, né, que tem hoje a gente, enfim, tem os bichinhos ali que fazem todo um trabalho junto com as crianças, que é muito legal. E aí, nesse trabalho, a gente viu que poderia ser muito melhor. Então, como estratégia, a nossa ideia era reformar essa sala, então trazer justamente a questão do design biofílico para dentro do espaço, então as cores que remetessem à natureza. A gente dividiu, né? Eu dividi o espaço em 3 etapas, que era o quintal, que era a escola e que era a casa. Então, você tem um espaço de brincar ali, que era o quintal. A proposta era ter uma árvore de madeira e que essa árvore também pudesse ser o suporte das medicações, né? Porque às vezes as crianças podem ir até essa sala, mesmo tomando a medicação, vai com o carrinho, mas às vezes não tem onde pendurar. Então poderia pendurar ali na árvore, até como uma simbologia, né? Uhum. Enfim. Aí o espaço da escola, um espaço que ela tivesse contato com o livro, porque a leitura também é muito importante, você ter o contato com a imaginação, com o lúdico. E por fim, o espaço que era a casa, então Mais que aí acolhedor. teria um sofá, uma televisão, né, e aí de alguma forma que ela pudesse ter ali uma rotina, né, principalmente para aquelas que faziam longos tratamentos, que eu acho que ficam muito no hospital. Só que não foi para frente, a gente não conseguiu patrocínio, infelizmente, para reformar esse espaço, mas é muito importante que, os ambientes hospitalares, eles tragam isso, né. Então que Possam hoje proporcionar esse conforto, né? exatamente, que eles acho que já vem melhorando, a gente vem vendo ao longo aí desses últimos 2 anos, que eles vêm tentando melhorar esse ambiente, né, então trazer um espaço mais acolhedor, um espaço que seja mais lúdico, mas acho que, enfim, como tudo, a gente precisa melhorar muito ainda, né. Lá fora a gente tem hospitais que são referência, que são lindos, e que proporcionam tudo isso. Então tem o ambiente que é lúdico, é colorido, né, até o uniforme das enfermeiras é diferente, não é um uniforme que é um uniforme mais divertido, digamos assim, né. Então eu penso que é muito importante para um ambiente de cura, e aí falando no hospital ou na casa, que seja muito acolhedor, que a criança consiga fazer as mesmas coisas que ela fazia normalmente, antes dela ter passado por esse adoecido, enfim. Então que ela tenha contato com os livros, que ela tenha contato
com o mundo externo, né? Mesmo que seja por uma janela, mas que essa janela traga para ela alguma referência, né? Não que seja só carro, prédio, né? Que não seja um ambiente tão barulhento. Eu falo isso porque a gente vive muito no barulho, a gente não percebe isso, né? A gente só percebe quando A gente para. a gente para ou a gente vai para um lugar que não tem barulho, e você fala, nossa, gente, até o silêncio tá me incomodando. E eu falo porque, às vezes, a gente, na ânsia de querer fazer um projeto, de querer entregar um espaço, a gente preza por algumas coisas e esses pontos que Esses detalhes, né? influenciam muito na nossa saúde, no nosso bem-estar, acabam passando. Então, eu falo muito isso hoje para os meus clientes. Eu falo assim, gente, antes de eu especificar um sofá, uma cama maravilhosa, não, vamos entender qual que é o barulho que está fazendo da rua para sua casa? Será que não precisa ter uma janela anti-ruído, por exemplo, para melhorar isso? Porque o seu sono vai influenciar completamente no resto do seu dia. Se você tem uma noite mal dormida, influencia totalmente no seu dia, no pós, né? Imagina para essa criança que não dorme direito e que aí tem que ir para a escola e aí gasta um monte de energia. E aí, não, e aí vira um ciclo que essa criança em algum momento vai adoecer. Então, é muito importante o briefing, ir lá e entender o que se passa dentro daquela casa. Se tem barulho, se não tem, qual que é a incidência do sol, entra muito sol, entra pouco sol, será que a gente precisa pensar numa luminária que ajude nessa questão do sol? Hoje a Do gente pouco tem sol. tecnologias, né, que faz isso. A escolha dos materiais, antes da gente escolher o sofá, vamos escolher qual que vai ser o piso, né? Será que faz sentido ser um carpete? Será que não tem que ser um piso cerâmico, que você consegue ter uma limpeza melhor, não acumula Ou conforto tanto. térmico mesmo, né? Então, acho que são todas essas diretrizes que eu falo que, quando eu comecei a estudar neurociência, mudou muito, porque eu comecei a pensar que o ambiente traz saúde para essas pessoas e principalmente para essas crianças que moram nessa casa ou que estão Nesse ambiente nesse escolar, nesse ambiente hospital. escolar. Enfim, acho que é pensar exatamente isso, que o ambiente, ele ajuda na saúde, né? A OMS, ela fala que 19% da população hoje é doente em função do ambiente construído. Porque o ambiente, ele pode causar depressão, ele pode causar ansiedade, né? Distúrbios no sono. E aí, quando se para nós adultos já é difícil, imagina para essa criança que estava num ambiente perfeito, que era a barriga da mãe. E aí ela começa a sair e se deparar com todas essas dificuldades que a gente tem. É muito interessante, né? Às vezes a gente tá muito olhando para o que tá acontecendo, mas a gente não para pra pensar no que causou aquilo. E o ambiente pode ser um fator decisivo para estar causando um certo desequilíbrio ali, né? Em alguns determinados casos. Então, acho que assim, para fechar, vamos falar um pouquinho sobre essa importância do trabalho em conjunto com outros profissionais, né? Porque o arquiteto, ele tem que estar envolvido, né, com esses outros profissionais. Quais são eles? Qual que é a importância desse trabalho em conjunto? Eu fico muito feliz de estar aqui, porque é muito legal falar de arquitetura e ter junto com a gente médico, psicólogos, dependendo do projeto, químicos, biologistas, eh eh, enfim, acho que cada projeto é um projeto, cada projeto vai precisar ter um time multidisciplinar diferente. Mas é muito legal projetar junto com os médicos e psicólogos, porque a gente estuda, mas a gente não tem a parte acadêmica toda do processo, né. A gente se forma arquiteto e depois vem estudando neurociência, que é muito difícil, eu falo que é muito difícil, é um estudo que requer aí muita atenção e muito estudo mesmo. Então, trabalhar junto com outros profissionais que nos ajude nas tomadas de decisões, né. Então, por exemplo, a gente descobriu que meu filho é autista, por exemplo. O que será que a gente precisa fazer? Então o médico
pode ir lá e falar: olha, era importante vocês consultarem um arquiteto para entender como que é esse ambiente, a gente pode tomar essas decisões em conjunto, o que é melhor. Porque talvez para o seu filho não faça sentido a gente colocar um espelho, talvez para o seu filho faça sentido ter outra diretriz, porque ele tem ele tem autismo com mais alguma coisa, né? Então, acho que é importante também esse papel do médico entender o que se passa dentro da casa. E a gente faz um trabalho em conjunto com as psicólogas, né? Hoje a gente vem conversando muito com elas até para elas nos ajudarem com os estudos, entender muito os artigos científicos, porque tem coisa que é muito difícil da compreensão, porque a gente não tem a parte acadêmica. Então, até os estudos são feitos em conjunto, né? Hoje a gente não consegue fazer o estudo sozinho, até porque a gente não lê várias. Não lê onda cerebral, enfim. E são áreas complementares mesmo, né? Que para poder chegar nesse resultado, você precisou analisar tudo isso em conjunto, né? Aí teve um outro que a gente chamou um biólogo, que foi bem legal. Ele é bem recente até, porque tinha tinha um problema muito respiratório. Era uma casa que as pessoas tinham muito problema respiratório. E aí eu falei assim: ai, gente, não vai dar para tratar isso só com, não sei, tem alguma coisa aqui. Eu tenho um amigo que é biólogo, aí ele falou: nossa, tem muito fungo, aqui precisa ser um outro. Enfim, tinha focos de fungos na casa, assim, que vinha de um terreno. Enfim, e que isso deixava as pessoas doentes, com problema respiratório, principalmente as crianças, porque respiravam um ar que não era 100%, né? Nenhum é 100%, mas o deles ali era pior. E aí eles até, enfim, tomaram a decisão de mudar do lugar, porque ia ter que, enfim, demolir a casa praticamente e fazer de novo, então a tomada de decisão. Mas eu só tomei essa atitude porque eu estudo e eu vi que ali tinha alguma coisa que não era só, o desconforto não era só por um problema que aparecia na parede, tinha alguma outra coisa por trás, mas eu não tenho essa expertise. Chamei um amigo meu que foi e super validou ali o problema. Muito interessante, Amanda. Olha, você que está em casa, está ouvindo a gente aqui no carro, no trânsito, você já experienciou alguma coisa nesse sentido? Já fez alguma mudança em casa que facilitou ali o momento da lição de casa, que facilitou o sono da criança, né, o momento do brincar? Conta pra gente o que você fez, o que você aprendeu com essas mudanças, né, para outras pessoas também, às vezes, terem esse clique e entenderem. E aí eu acho que é isso. Conta pra gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada, viu, Amanda? Obrigada, é um prazer estar aqui. Eu tô super à disposição. Quem quiser me procurar, quem quiser mandar dúvidas. E eu digo mais, quem quiser patrocinar esse projeto incrível nesse hospital, entre em contato com a Amanda, porque é muito importante a gente ter esse olhar, principalmente para essas crianças que estão precisando tanto, que passam tanto tempo num ambiente como esse e precisam ter esse confortinho, né? Esse conforto de estar ali, né? Para curar cada vez mais rápido. Tem muitos ambientes que a gente pode fazer isso de forma social, que é muito legal. Seria muito legal se a gente conseguisse esse patrocínio. Então, bora, gente. Quem tiver afim aí, quiser saber como que pode ajudar, né? Bora falar com a Amanda, tá bom? Um beijo, muito obrigada. Até semana que vem.